Bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje tenho aqui duas pessoas muito especiais e eu vou explicar por quê. Douglas foi meu aluno no curso técnico de edificações. Sim. Pri é minha companheira na diretoria da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. Verdade. Então é um prazer ter vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Obrigada do convite. Imagina. E o tema de hoje? Gente, que tema? Projetos complementares. O segredo de uma obra sem dor de cabeça. Isso. É verdade, né, gente? A hora que eu, na hora de fazer o título, eu falei, gente, o segredo de uma obra sem dor de cabeça com projetos complementares é muito real. Porque quando você tem os projetos complementares, você tem um desenho muito mais claro do caminho, né? O que a gente, às vezes, não tem só com o executivo, né? Sim. Mas antes da gente entrar no tema, deixa eu apresentar essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Então, vou apresentar a Steel Pro Engenharia. Formada por engenheiros capacitados para a realização de projetos complementares de estrutura, hidráulica e elétrica em softwares modernos, adequados para cada tipologia de construção exigida pelo cliente, para fins de reduzir o custo, diminuição de resíduos e facilitar a execução no canteiro de obra, sendo elas de pequeno, médio e grande porte. Então, a Steel Pro atende todos os tamanhos de obra. Sim. De uma edificação pequena a um super prédio. Exatamente. E como que começou esse Steel Pro? De onde vocês tiveram a ideia de... Porque é uma coisa que muito inteligente, né? Porque você tem todo mundo que você precisa num lugar só. Sim. E aí começou todo mundo separado, né? Começou todo mundo, cada um no seu ponto de especialização. Como você falou, a gente lá buscou trazer a melhor pessoa de cada segmento. Então, como que a gente se complementa? E nasceu realmente disso, de complementar as equipes. Por isso, um escritório de projetos complementares também. Sucesso. Então, vamos falar um pouquinho da especialidade de vocês. Vou pedir para vocês se apresentarem, falarem a especialidade de cada um. Porque, além de vocês, tem mais um monte de gente, muitos especialistas lá na Steel Pro, né? Sim. Eu faço a parte de estrutura, né, do escritório. Sou engenheiro civil, fiz o técnico antes e fiz uma pós de fundações, estrutura de concreto e fundações. E quando a gente se encontrou, eu já entendi, já trabalhava na área de estruturas. E aí me especializei nisso, que era algo que eu gostava muito. Eu e o nosso outro sócio, Diego. E aí minha parte no escritório, assim, onde eu mais atuo é na parte de estruturas realmente, tanto de concreto quanto em projetos de metálica, alvenaria estrutural, a minha parte assim do escritório. A parte de alvenaria estrutural, estrutura metálica você também faz? Sim. Ah, que legal. Nós fazemos misto, inclusive, mistura as estruturas, tanto concreto armado com alvenaria ou metálica junto. A gente trabalha com todas as três disciplinas aí de estrutura. Porque a gente escuta estrutural, a gente só pensa no concreto armado Sim. convencional, né? É o normal, é o que a maioria procura hoje, né? O pessoal ainda o concreto armado, ele é uma metodologia que é mais aplicada. Depois veio a alvenaria estrutural e o pessoal visa muito economia, porque isso foi muito vendido e realmente tem economia. Mas algumas pessoas tentam implantar um projeto que não é para alvenaria estrutural, em alvenaria estrutural, e é onde a gente entra. Tanto é que quando a gente vai fazer um checklist de um cliente no início, a gente coloca as preferências dele, né, de estrutura, mas nem sempre a gente segue. Então a gente fala para o cliente, explica, né? Olha, sua casa, você está visando o quê? Economia? Ah, não é economia. Eu quero realmente uma estética de alvenaria estrutural em algum ponto. Ah, legal. Porque se for economia, aí eu vou te explicar o que é mais econômico para sua obra. Se é fazer com alvenaria estrutural, se é fazer em concreto armado. Porque a metálica é algo que realmente a pessoa já chega querendo. É tipo aquele carro que você sonha, você vai lá e compra direto. E a metálica é mais cara? Mais caro. É mais caro? Tudo é mais caro. Mas não é mais caro, né? Assim, se você comparar as disciplinas, sim. Mas aí o sonho a gente não coloca como caro. Sim, mas, claro. Em relação às estruturas, ele é o mais caro, tanto para comprar o material, quanto para execução, que tem que ser bem especializada. É o tipo de estrutura que você não consegue, por exemplo, eu dimensiono a estrutura metálica, e aí na execução em loco a solda não é bem feita, não tem profundidade, aí não adianta nada. Então, assim, envolve tanto o material em si, quanto a execução do processo. O projeto envolve muito detalhe, porque você tem que fazer os detalhes de acordo com cada tipo de corte, emenda. Então, é um projeto mais caro. Agora, o projeto de concreto armado, em sua maioria dos arquitetônicos de hoje, é o mais viável. Porque o pessoal hoje, qual que é a tendência hoje? Sala ampla, aberta, embaixo, e em cima quarto, closet, todo o processo.
A alvenaria estrutural, ela trabalha bem com parede sobre parede. Então, o pessoal vem com, eu vou ter economia? Não, que eu vou ter que fazer pilar, vigamento, todo o processo. E aí eu mostro para o cliente, olha, é mais barato ainda o concreto armado. Que sucesso, hein? É. Quem diria que aquele meu aluno do técnico de edificações, de nem sei Tive uma quantos anos professora atrás. boa. Melhor nem falar, né? De quantos anos atrás. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. Ah, esses dias. Mas, Todo mundo jovem aqui? Como assim? Mas a Adri era muito jovem dando aula. Eu fui contratada no ano que eu me formei. Sim, eu lembro. Eu não fui dar aula pra poder colar grau. Eu não sei se pode puxar saco, mas era uma das melhores professoras. Ah, pode puxar saco. Jura? Deixa. Você sabe, né? Na Não, época sim. tinha eleição ali de professores, ela ganhava em primeiro Todo ano. da indicação. Ah, Era um isso. negócio bonito. Imagina, obrigada. Agora, tá, me esclareci da parte do estrutural. Agora, Pri, se apresente. E você, qual que é a sua especialidade, Priscila? Eu sou engenheira civil e depois que eu me formei, até por uma escolha do destino, nem tanto minha, mas é claro que o destino apresenta, a gente abraça ou não, né? Eu fui para a área de complementares de instalações. Então, toda a parte de recursos hídricos e energéticos foi a primeira especialização que eu fiz. Depois, vendo que aqui na nossa região a gente precisava muito de complementares bem feitos da parte de instalações prediais, eu fiz especialização em instalações prediais e redes de saneamento. Então, hoje eu cuido mais dessa área no escritório. Então, eles fazem estrutura, a gente faz como casar as instalações dos projetos dentro das estruturas. Agora, me fala uma coisa. Pela especialização que você tem, você não atua só em edificação, né? Você pode Não, atuar a gente atua de com forma redes muito de mais ampla, né? Sim, toda a rede de loteamento, sistema de tratamentos de esgoto, redes para abastecer, né, condomínios de conjuntos vilas, né, sistemas de drenagem. A gente trabalha bastante com sistemas de drenagem de galpões, drenagem de empreendimentos grandes mesmo, maiores. Então, a gente tem essa parte dá uma abrangência muito grande na parte de recursos hídricos. Eu demorei um tempo pra descobrir tudo que ela faz, viu, Adri? É, né? É muita coisa. É, ela não falou aqui, mas ela tem um monte de especialização, viu, gente? Pós-graduação e Tem. tudo mais. Ela está escondendo ouro aqui. Não, são complementos, né? Então, cada projeto que a gente vai iniciar, olha, falta um pedacinho, então é drenagem. Quando eu fiz a primeira especialização, era mais para a área de redes e córregos. Córregos, coisas assim que até hoje eu só atuei uma vez. Então, chega uma rede de loteamento, tem alguma coisinha a mais que eu preciso aprender, eu preciso de uma especialização nova. Então, é não parar de estudar nunca, né? Esse é o ponto. Acho que a gente nunca... Até porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente precisa aprender, né? Exato. Acho que é exatamente isso, né? isso. E cada material novo que sai no mercado, você precisa aprender a trabalhar, né? Dentro de instalações prediais, aqui em Atibaia ainda não é tão comum. Mas para São Paulo, Jundiaí, Piracicaba, que a gente também atende, o pessoal já atua muito com PEX nas redes de instalações. Então, foi uma migração dos sistemas de hidráulica convencional para o PEX. Então, a gente teve que fazer uma parte de PEX. A gente até saiu um pouco à frente, porque a gente ajudou a desenvolver essa parte dentro do software que a gente trabalhava. Então, algumas coisas vão implementando e a gente é obrigado a mudar por um material que está aí no mercado. Sensacional. E fora as especialidades de vocês dois, o que mais tem na Steel Pro? Aí são os demais complementares que a gente foi agregando. Então, a parte elétrica, que é o engenheiro Thiago, que está à frente do processo de elétrica hoje, ele é engenheiro eletricista, especialista em elétrica, e também já atuou na indústria, também é um diferencial nosso do escritório, que todo mundo já atuou realmente na obra, de acompanhamento e entender se é execuível ou não o que está propondo em projeto. E topografia também, com o engenheiro Marlon, que está à frente hoje nos processos. E aí depois tem outras áreas, né? Que daí dentro dessas áreas vão levando para outras. Que é a parte de patologias, a parte de laudos também, que a Melissa estava à frente. Sensacional. Sabia que o Marlon foi meu aluno também? Ele falou pra gente. Marlon, Todo mundo passou pela Adriana. o Marlon foi meu aluno no técnico Tem que também. respeitar a Adriana. Mas é muito legal, né? Porque o Rodrigo, que tá na Leonardo. Gente, eu lembro do dia que ele falou assim, me ajuda a escrever o e-mail pra
Porque ele queria um emprego, ele queria trabalhar na Leonardo. E daí ele falou assim, me ajuda a escrever um e-mail pra eu mandar pra Leonardo. E hoje ele é um dos braços direito lá, né? Legal, né? Então, pô, muito legal, gente. Não, e até a turma que estudou com a gente, assim, são os nossos clientes hoje, com obras gigantescas, assim, a gente fala, puto, que legal. Essa semana eu recebi a Dani lá no escritório. O Rafa também estudaram, a gente estudou junto lá no técnico, né? Eu presto serviço pro Rafa, pra Dani também aqui. É muito legal isso aí. E, inclusive, neste momento, peço para que o Guilherme coloque os nossos patrocinadores. Lembrando que os nossos patrocinadores nós chamamos de acreditadores, porque eles acreditam nesse projeto que tem função de trazer informação para proprietário, para engenheiro, para arquiteto, para estudante. Então, muito obrigada por acreditarem no Pod Prosa de Engenharia e fique agora com os nossos patrocinadores. Matrix Assessoria Contábil. Se você precisa de serviços contábeis de qualidade para profissional autônomo ou empresa, a Matrix Assessoria Contábil é a escolha certa. Com soluções personalizadas e eficientes, eles cuidam da contabilidade e consultoria do seu negócio com a confiança que você merece. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 2447 7818 e transforme sua gestão contábil com a Matrix. Aproveite momentos incríveis com Tarde na Represa com o Rafael. Curta uma experiência única de lazer em conexão com a natureza a bordo da lancha Dom Pietro, uma Fokker 255 aqui na represa de Nazaré Paulista. Passeios exclusivos para famílias e amigos com churrasqueira, cabine, banheiro e muito mais. Agende seu horário com Rafael pelo 11 97426 3666 e viva essa aventura inesquecível. Conheça a DIC Redução INSS Obra e Regularização de Edificações. Precisa regularizar sua edificação e reduzir os custos com o INSS da obra? A DIC é especialista em soluções eficientes para a sua construção. Com a expertise da engenheira Adriana Sintra, sua obra estará em boas mãos. Vamos juntos planejar e reduzir seu INSS de 50% a 70%. Entre em contato agora através do 11 971 20 8494 e garanta a parceria ideal para a sua construção. Transforme seu conhecimento com o Enriquecendo com o Cero. Quer se tornar um aferidor de obras e aprender a regularizar obras na Receita Federal e reduzir custos de INSS? O curso online Enriquecendo com o Cero oferece todas as ferramentas para você se destacar no setor. Saia do óbvio na engenharia e arquitetura e torne-se um aferidor de obras. Comece a enriquecer com o Cero. Entre em contato pelo 11 97120 8494. Torne o seu projeto realidade na DIC Studio. Está procurando um estúdio aconchegante para suas gravações? A DIC Studio oferece infraestrutura para podcasts, vídeos e muito mais. Tire seu projeto audiovisual do papel e transforme em realidade. Vem criar com a gente! Agende sua gravação no 11 97105 8495 e eleve o nível das suas produções. Muito bem. Tenho mais perguntas. Pode fazer. Quantos? Vamos lá. Aqui você falou de softwares modernos. Me explica, porque a gente conversei sobre isso em algum outro programa que eu gravei, que agora eu já vou misturando todos os programas que eu gravei na minha cabeça. Que desenhava-se na prancheta. Da prancheta foi pro AutoCAD, que assim, quem não se modernizou, quem não acompanhou, ficou para trás. Sim. O AutoCAD hoje já é coisa do passado. A pessoa que não se modernizar, a pessoa que não entrar no que está acontecendo no mercado hoje, vai começar a ficar para trás. Sim. Com o que vocês trabalham lá hoje, que eu sei que já é muito mais atualizado, moderno? Hoje a gente trabalha com o software que nós utilizamos, que vem da AutoQI. Ele é um software que ele veio realmente para mudar e ajudar muito a gente como ferramenta, né? Então ele ajuda muito nessa parte de integração dos projetos. Hoje, como você disse, os arquitetos eles estão partindo para outros softwares, né? Então hoje a gente consegue fazer uma compatibilização BIM tanto da arquitetura quanto dos nossos projetos. O que é uma coisa que até no começo você estava falando de pensar na obra, fazer esse processo, que é muito bom hoje. Então, nada mais, nada menos o que é. A gente pensa muito antes de qualquer coisa. Antes de ir para a obra, a gente pensa bastante sobre o que vai ser feito. Função do engenheiro, né? Vamos combinar, né? Exatamente. Então, essa ferramenta do software nos ajuda com esse processo. Ela dá visibilidade muito maior do que antigamente. Antigamente tinha que ser no desenho, então você tinha que imaginar muita coisa, no corte e tal. E aí você explicava isso para o cliente, ele não enxergava isso. Então, vai ter um processo aqui, um corte ali e tal. Hoje a gente consegue mostrar, além de ajudar a gente no processo BIM, ajudar a gente na questão de leitura de projeto,
ainda o cliente tem uma visão muito ampla da obra, assim, porque a gente tem um 3D bem legal, aparece todas as disciplinas juntas, tanto a parte de estrutura quanto hidráulica e elétrica. E aí os arquitetos também foram, foram melhorando essa tecnologia e isso nos ajuda. Eles enviam um arquivo para nós, né, Pri? Dentro da arquitetura... Que é o BIM, Pri? A Pri vai... O BIM, ele é a modelagem 3D da edificação, né? E aí a gente tem formatos de BIM, então tem desde do BIM, que pode ser só um 3D, que é só arquitetura, ou só instalações, ou só um dos complementares em 3D, que já ajuda demais na obra, essa visualização, o empreiteiro entender o que está propondo. E o BIM 5D, que é o que a gente vem trabalhando para implementar em todos os casos que a gente ainda está engatinhando, mas a gente está no caminho certo, né? O que fez a arquitetura, um 3D pensado, que vão receber instalações, que vão receber estruturas, e já envolve uma série de conceitos que tem que ter a conversa com a gente antes, né? Então, assim, qual que é o tamanho de caixa d'água? Vamos fazer uma torre do tamanho adequado. Qual que é o tamanho da viga que vai entrar naquela sala no vão de 12 metros que o cliente quer na sala? Né? Aí tem lá um pé direito super baixo e vai entrar uma viga grande porque o vão é grande, não cabe. Então tem que fazer adequações. Então esse pensamento é o BIM. Então esse pensamento em conjunto é o que a gente está buscando cada dia mais implementar com os nossos parceiros e clientes lá do escritório e para a sociedade como um todo. É, né? O que eu falo, né? A engenharia ela está passando por um processo que a medicina passou, que é, antigamente procurava um médico e eles tinham que saber basicamente tudo um pouco. Depois foi entendendo que especialista é melhor, então você vai no especialista de ombro, especialista de perna e assim sucessivamente. No nosso escritório a gente conseguiu fazer algo que a gente conseguiu integrar esse processo, porque uma das reclamações na época era você falar com um engenheiro de estrutura ali, um engenheiro de hidrossanitário lá, e o processo, quem que é culpado desse processo, que existe uma tem que compatibilizar, uma né? vontade de botar a culpa em alguém no processo, e assim, a culpa é do processo. Então, quando você tem tudo dentro de um escritório, a gente pensa com muito carinho a questão de estrutura, dos conflitos, e aí a tecnologia nos ajuda muito. E a gente escolheu na época a AutoCAD fazer um merchan para eles porque eles realmente nos abraçaram, assim. Então, eles vão com um projeto novo, eles entram em contato com a gente, ajuda a gente nesse projeto. O que vocês acham disso? Coisas que nem lançaram ainda, e eles procuram o nosso escritório, porque como a gente teve um crescimento, graças a Deus, foi um crescimento rápido, graças aos parceiros aí que a gente teve durante o processo, então eles, ajuda a gente nisso. Então a gente tem uma integração boa, a gente tem um contato legal, que é o que a gente tenta passar para o nosso cliente. Porque antigamente o engenheiro ele tinha um pouco a fama de ser inacessível, né? Então eu tentava falar com o engenheiro, como ele era um só e fazia muita coisa, era muito difícil. E você já chegou o cliente, doutor, né? Doutora, não sabe o que eu precisava? Doutora não, né? Não. Por mais que tenha o doutorado, né? Se for o caso, né? A gente tá aqui de igual para igual, né? Sim. Claro que nós somos os profissionais, nós somos especialistas, mas a gente não tá aqui para ser o deus da obra, né? A gente tá aqui para fazer com que tudo aconteça da melhor forma, e o trabalho em conjunto certamente é o melhor disso. Agora, me fala uma coisa. Se eu tenho já o meu arquitetônico pronto, que eu já fiz, dá para contratar todos os complementares com vocês? Sim. E nesse processo, quando faz a arquitetura, é o que a Priscila falou, a gente consegue sentar junto com esse arquiteto e já pensar em algumas coisas que de repente não foram pensadas. É o que eu falo, o arquiteto dificilmente ele vai conseguir pensar em tudo que vai ter na obra dele de infraestrutura. Até pela questão de especialização mesmo, Exato. né? Sim. Então assim, junta vários especialistas diferentes e fala, olha, se você colocar um shaft aqui, a Priscila fala, olha, um shaft aqui seria legal para mim por conta do banheiro que tá aqui. Tudo bem para você? O arquiteto, aqui não é legal, mas aqui tudo bem. Tudo bem? Então a gente entra num conjunto. Hoje nós já temos clientes que na concepção da arquitetura, eles entram em contato com a gente, vamos fazer uma reunião? Sem custo, a gente faz a reunião. Olha, eu tô pensando em fazer isso. É loucura? Principalmente na parte de estrutura, né? Tem uma cliente nossa de São Paulo que ela fala... Se tiver dinheiro para pagar? É loucura? Não, mas tem umas coisas que são, viu? Assim, você fala, olha, não vai acontecer. E aí fala, olha, coloca um pilar recuado, vai ficar escondido, tudo bem? Aí a gente entra no contexto, quando vai pro cliente, já tá pensado em algumas coisas. Isso é uma coisa que a gente faz pros nossos parceiros, a gente é bem aberto. Não, vamos marcar uma reunião e vamos ver essa concepção aí. Porque realmente tem coisa que na hora ali você acaba empolgando um pouco com o cliente, e aí você deixa uns vãos ali diferentes, e em cima tem muita coisa que vai ser feito. A gente gosta de obra assim, tá? Porque fica uma obra linda. Mas aí o cliente tem que estar ciente dos custos aí que vai ter a obra dele.
E muitas vezes ele não tá nem aí, né? Muitas. É sensacional isso, É. né? Sim. Gente, a gente não tem ideia de quanta gente rica tem nesse Muita, país, né? gente. E quanto mais gente rica, melhor, porque mais gente vai ficando Gostoso, rico. né? Mais movimenta a economia. Não, é verdade. Às vezes a gente tem um pensamento limitado, sabe? Ah, mas assim é mais caro. O cara não tá nem aí se é mais caro, ele quer que seja mais bonito. Mas vai dar pra fazer? A pergunta que a gente recebe, às vezes, é mais caro, mas dá pra fazer? Dá pra fazer. Pode fazer. Eu acho que a pergunta tem que ser no início da conversa. Você Sim. pretende o quê? Economizar Qual ou é não? o seu objetivo, né? Falou não, dali pra frente eu não falo que nada é caro. né? Mas É possível ou não é possível, né? Mas é muito isso. Outro dia eu fui medir uma casa com o Gustavo lá no Porto, 600 metros quadrados de casa. Aí já entramos com aqueles pequenos carros na garagem, né? Academia. Gente, eu falava pro Gustavo assim, fim de costume, né? Porque, tipo, só. Acho que a mesa da sala dele valia, né? Falei, não, então vamos. Né? Finge que você tá acostumado com isso. Finge de costume com a riqueza. Porque, para algumas pessoas, isso é completamente normal. E o fato de não estar no nosso dia a dia diariamente não significa absolutamente nada, né? Nada. Sim. Então, quem determina se é caro ou não, se é muito ou não, se é loucura ou não, claro que daí dentro da especificação técnica, né? É o cliente, né? Sim. O que pra ele é mais importante, o que pra ele... Isso é muito E legal. a gente até evita um pouco entre alguns, assim, umas partes muito técnicas, porque tem cliente que se assusta. Eu fui num cliente no Porto também, ele falou, olha, eu queria fazer um processo aqui. Eu falei, olha, já que você vai fazer um pilar aqui, então a gente precisa fazer um reforço aqui. Ah, não, se não precisar, se for ruim, mantém um pilar aí. Não, tira o pilar, vai ficar lindo. A gente incentiva a fazer. Até porque a parte técnica é com você, não é com ele, Sim. né? Ele não vai entender nada mesmo. São detalhes, né? Não são detalhes. O tema é o segredo de uma obra sem dor de cabeça. O que os complementares entregam que elimina consideravelmente essa dor de cabeça? Porque eu acho que tudo vem da questão do planejamento, né? Sim. Então, agora vou falar do que eu sei, né? A gente já tá quase entrando nos causos aqui, do que eu sei da questão de falta de projetos complementares. Vai tomar banho e não pode lavar a louça. Porque se abrir a torneira da cozinha, falta água no chuveiro. A casa tem 2 banheiros, mas não pode ligar os 2 chuveiros ao mesmo tempo, senão cai o disjuntor. Então, assim, poxa vida, a pessoa, né, construiu a casa que ela vai morar, a casa dos sonhos, muitas vezes com financiamento de 30 anos, muitas vezes com dinheiro que ela juntou uma vida toda, pra não poder tomar 2 pessoas tomar banho ao mesmo tempo, em 2 banheiros, porque senão desliga. Então, assim, quantos projetos complementares são importantes do ponto da eficiência, da edificação e do ponto da economia? Sim. Eu acho que o nome é necessário, viu? É necessário o projeto. Mas, Pri, pode ir. Não, fazendo uma analogia, assim, né? Eu até vi no Instagram esses dias e aquela imagem representou muito, pelo menos para mim, do que realmente. E acho que até para a pessoa mais leiga também ela complementa muito. A obra, ela é o corpo humano. Então, assim, a estética é toda com arquitetura. Depois vem toda a parte de estrutura óssea do corpo, que é a estrutura, vai manter ela lá. Depois sistemas digestivos, tudo mais complementando, parte hidrossanitária e o sistema nervoso, que é a parte elétrica. Sem esse conjunto não funciona uma casa. E aí entra a gente para falar, para a pessoa poder tomar quantos banhos em conjunto, né, poder ter uma pressão legal, como que vai ser a estrutura, se ela é reforçada, se ela é mais simples, qual que é o dimensionamento. A parte elétrica é de extrema importância, que muita gente subestima e às vezes quer economizar nessa parte, que você fala assim, nossa, pode fazer isso? Pode, você não está totalmente fora da norma, mas você consegue dar melhorias no processo, tanto da parte hidráulica, instalações, você consegue agregar itens hoje de segurança, coisas que às vezes é um custo tão baixo perto do global da obra que te traz um conforto e uma segurança para a família depois, né? Mas eu entendo algumas coisas. A gente passou por uma migração interessante. Antigamente, empreiteiros bons, que ainda estão nativos até hoje, graças a Deus, eles tinham casas diferentes das casas de hoje. E funcionava bem. Então era uma luz só no teto da sala, no máximo micro-ondas e olhe lá. A parte de ar-condicionado dificilmente tinha. Inexistente. Então eles faziam o processo todo e era possível. E dava certo. Dava certo assim, porque era uma coisa que assim, o costume fazia funcionar. Podia ser melhor com projeto, planejamento, né? Mas funcionava. Essa migração das casas hoje tecnológicas que está tendo, tudo, até o arroz você faz numa panela. E isso eles demoraram a entender, mas já começaram a entender. Alguns, né? Vários sim, mas alguns que ainda tentavam, não precisa.
começou a dar problema. Porque precisa. Todo o cômodo da casa hoje, se você for parar para pensar, tem eletricidade. E não pouco. E não pouco. E aí hoje eles começaram a entender esse processo. Então essa migração eu entendi, eu falo sempre, eu entendo eles assim, essa migração de mudança. Olha, projeto elétrico foi o último que começou a pegar no escritório assim. O pessoal tinha um pouco de relutância ainda. Então, para quê? Tem um eletricista bom. Fiozinho. Eletricista bom lá faz. Então eles começaram a entender que é muito melhor você ter algo dimensionado para não dar todos esses problemas que a gente fora questão de controle de disjuntor, risco. O que põe fogo em casa hoje? Parte elétrica. Então, essa migração já aconteceu. Mas no setor de estruturas teve uma migração e um desentendimento também do que até a gente comentou antes de entrar aqui no pod, né? Como que o projeto complementar antigamente não era feito, porque o empreiteiro superdimensionava a obra. Que também não é uma solução, né? Gasta mais, né? E hoje ele está subdimensionando. Então, entre os complementares aí num valor super baixo do custo da obra para dar o necessário e criar uma economia para aquele projeto, nem sempre é o mais barato, né? Até mostrar essa diferença. Mas não quanto é vale a segurança? Segurança? Exato. Geralmente é o mais econômico. Nesta situação que você está propondo, esse é o mais econômico, não é o mais barato. Nem sempre é o mais barato. Mas para mostrar isso para o cliente, falar assim, olha, isso é o necessário para sua casa, isso é como ela vai funcionar bem. Né? Porque eu vejo assim, a gente tem, na construção civil, a gente fala isso, a gente sempre falou isso na aula, né? Um médico numa mesa de cirurgia, ele perde uma pessoa. Né? Um engenheiro com um dimensionamento errado de telhado, de estrutura, de elétrica, né? Acho que o hidrossanitário é o menos devastador, assim, em termos Nem sempre, né? Porque, assim, falando da parte de drenagem, se tem uma parte... A gente viveu uma experiência de cair o muro de uma casa, inunda a casa inteira, a família tá lá dentro. Então, são vidas. São várias... E aí, a nossa responsabilidade como especialistas, como profissional, como engenheiro, é muito grande. E a responsabilidade do leigo, do proprietário, de colocar a família dele numa casa que ele não dimensionou, também é muito grande. Sim. Né? E os projetos, eles trazem quantitativos, né? Então, você não desperdiça material. Na época que eu dava aula, eu lembro que eu contava essa história para vocês, que na minha época, pelo menos, os empreiteiros superdimensionavam. Então, ele falava assim, vou colocar bastante aço aqui, porque aí a casa vai ficar firme. O que também não é verdade, porque o concreto armado ele é um casamento entre concreto e aço. Então, se você tem... me corrija se eu estiver errada, engenheiro estrutural, especialista. Se eu tenho uma casa, uma estrutura bem dimensionada, mas ela deixou de ser uma edificação residencial e virou uma academia. A estrutura estava corretamente dimensionada para uma edificação residencial. A partir do momento que ela vira uma academia, que vai ter um monte de gente pulando, que vai ter peso, que vai ter... Ela tem uma sobrecarga, pode ser que a estrutura não aguente por uma questão de uso inadequado do prédio, não porque a estrutura não foi feita adequadamente. Sim. Quando a gente tem uma situação de muito mais aço que concreto, ou muito mais concreto do que aço, eles não trabalham em harmonia. O que pode trazer a ruptura, né, sem aviso e tudo mais. A rigidez atrapalha. E aí, é muito mais perigoso. Porque você não tem um casamento, você não tem duas forças trabalhando junto, né? Você pode ter ali a ruptura sem aviso. E é muito mais traumático para... Então, o fato de exagerar no aço, exagerar no concreto, exagerar no fio, não é a solução. A solução não é o exagero. A solução é o planejamento, é o cálculo. E ainda que a gente tem um monte de coeficiente de segurança e tudo mais, né? Na norma, né? Na norma né? Tudo que envolve esse processo. No projeto de aço, por exemplo, de estrutura, vem quantos quilos de aço você vai gastar, quanto, né? Vem tudo muito dimensionado. Então, você também não tem desperdício. Você fala aqui para mim da questão dos resíduos. Você gera menos resíduo, você tem menos desperdício. Com o BIM, você tem aquele 3D bonito. Pô, não é possível que o empreiteiro não vai entender desenhado, né? Porque, às vezes, no projeto 2D ali, ele podia ter uma dificuldade de interpretação. A gente sabe que a construção civil não tem os profissionais muito especializados ali na parte de execução. Então, quando você tem um projeto em BIM tudo desenhadinho em 3D, que ele olha, né? Que dá pra abrir, né, o projeto no QR Code, dá aquela olhadinha. Fala, entendi, isso aqui vai aqui, né? Quanto de economia isso traz pro cliente, gente? Então, e é uma parte muito importante essa da lista de materiais que fecha o ciclo do BIM 5D. Que eu comentei um pouquinho antes,
que fez a arquitetura em BIM, pensou os conceitos, fez os complementares em BIM, pensou toda a estrutura hidráulica e elétrica, fecha com custos. Então, a última parte do BIM é a orçamentação da obra. E para a pessoa chegar naquele orçamento que ela tinha pretensão lá no início, ou que ela vai aprovar um financiamento da Caixa, esses complementares todos eles vão juntar essa lista e aquilo é um material que vai ser necessário para aquele pensamento do projeto, né? O que a gente sempre fala também é assim, sobrar um rolo de fio na obra, é só um rolo de fio, quanto custa aquele fio? Quanto que custou o projeto? Aí você faz uma relação, um rolo de fio às vezes é mais da metade do valor do projeto, né? Então, um rolo de fio que sobra, você fala assim, eu não fiz o projeto, mas sobrou quantos rolos de fio na obra? Né? E aí, tudo isso, desperdício, caçamba, PGR-CC, tem tudo isso que está envolvendo. É um ciclo gigante a construção, né? Você falou um ponto aí engraçado da mudança na casa, né? Então, a gente tem que ser um pouco criativo também no processo. A gente vê uma baita varanda que não vai ter acesso, nada, e você fala, isso aqui vai virar um mirante amanhã. Então, a gente já tem o feeling. É igual esquadria, olha, isso aqui pode virar uma alvenaria amanhã. Então, até isso a gente tem que pensar bastante na hora de fazer o projeto, que a pessoa nunca vai vender a casa. Não, minha última casa. Ela nunca vai fazer uma mudança na casa dela. Ela vai fazer uma mudança. Então, assim, são as coisas que a gente consegue identificar já pela experiência, que não vai levar o custo, como passar uma infra seca de um ar-condicionado. Eu não vou colocar nunca, deixa lá, é barato. Então, tudo isso é pensado. Antes é barato, né? Sim. Depois cortar é ruim. Depois é caríssimo. Porque a tinta tá cara, né? Não, e você fazer todo o processo. A gente só a sujeira de quebrar e fazer, já dá um desespero. Aqui mesmo, né? A gente construiu o estúdio, depois tinha que fazer uma manutenção ali. Falei, mas ele vai lixar tudo de novo. Acabei de limpar tudo, né? Então, assim, essa questão do todo mesmo, né? De ter que quebrar, de ter que limpar, de ter que fazer, de ter... E o retrabalho, né? Retrabalho é um trabalho, é um custo grande, né? Sim. Que podia ter sido evitado no começo. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, quanto tá, em média, 1 metro quadrado de uma construção civil média? Nem alto padrão, nem muito popular. Olha, pelo que eu escuto dos parceiros, tá em média R$3.000 o metro. R$3.000 o metro. Tá, vamos pegar aqui. Contas. Cadê a calculadora? Eu lembro quando era 1.200, viu? Que era R$600 a mão de obra completa, né? Com acabamento e tudo mais. A gente não sabe onde fica a calculadora nesse telefone. Era uma época. Calculadora aqui. Quanto custa uma média de projetos complementares? O total dos projetos? Em média R$50. R$50. Tudo estimativo, tá? Média. Sim. Só pra gente... Então, item pelo total. 50 dividido por 3.000. 1,66% da obra em projetos complementares. Gente, é um absurdo. Realmente, um rolo de fio é um projeto, gente. Um projeto. Sim. Porque o fio tá caro. Muito. O aço tá caro. Eu faço sempre essa conta pro cliente. Pega um rolo de fio hoje, não são 2% da obra. Para você ter uma... Só a segurança que você ganha já paga. Isso falando bruto, né? Porque se você colocar em pauta tudo que você deixou de fazer com que o cliente tenha prejuízo... Sim. Ele vai ter um quantitativo onde ele vai cotar a mesma coisa em várias empresas. Não importa o profissional que ele vá Ele vai ter um orçamento final muito mais próximo da realidade. Uma coisa é ele fazer uma curva a mais e precisar de uma conexão ou duas a mais porque ele preferiu por uma pedra, ali um processo. Mas ele pode alterar o projeto assim? Ele pode, a gente sempre é comunicado. Pequenos ajustes a gente sempre permite, né? O que importa é o dimensionamento global da... Mas aí se ele decidir, assim, tirar um pilarzinho daí, tem que refazer, né? Aí não pode. Aí não vai. Tem que chamar dinheiro. Bem no meio do caminho aqui, desnecessário. Mas eles não tiram, eles querem sempre pôr mais, eu acho. É? Sim, quem vai executar, sim. Quem vai executar. O dono normalmente ele quer dar... Tem como tirar essa linha de pilar aqui? Todos, Isso acontece. Mas a pessoa que está executando, em sua maioria, a gente não tem problema. Tem juízo. Sim. Tem medo. Medo de tirar a escora. A gente fez uma obra em Porto Feliz. Um balanço gigantesco, assim. Acho que de 6 por 15. E aí o arquiteto me ligou, né? Falou, Douglas, os caras não querem tirar a escora daqui, cara. Aí você foi lá? Eu falei, não, você vai ter que vir aqui. Eu falei, não, eu vou até aí. Eu fui lá, a gente até tirou umas fotos. Falei, tira do centro pra ponta, pode tirar a escora, vai trabalhar um pouco. É engraçado. Então, quem executa, quando nunca fez aquilo, dá até receio de tirar assim. Quer pôr pilar,
O arquiteto, você não acha que é legal colocar um pilarzinho aqui? Eu falei, agora já foi. Deixa esse negócio. Mas tá dimensionado, né? Sim. Tá pensado pra isso, né? Você tá vendo o engenheiro tranquilo e feliz, tá tudo certo, viu? Não pode estar sem sono. Se o engenheiro tá embaixo enquanto tá tirando a escora, é porque tá... Não tá colheira, Não né? tá- Não tá dormindo, aí ferrou. Tá tudo certo. Gente, mas eu tô indignada. 2% do custo da edificação e o pessoal economiza. É muito Tem barato. economia que não vale a pena. Não. Será que as pessoas não enxergam isso? É Mas acho que hoje enxergam mais, né? Enxergam mais, mas assim, é muito da cultura, tá melhorando, só que a gente precisaria também do apoio das faculdades, né? Eu vi um vídeo também essa semana falando, não era da área de engenharia especificamente, mas serve muito pra gente também dentro disso. Que infelizmente a gente tem faculdades do século XIX, professores do século XX e o mercado de trabalho do século XXI atualizando a todo momento. Então, assim, vindo das faculdades, infelizmente, ainda vem conceitos um pouco ultrapassados sobre isso. E aí, não só no setor da engenharia, os alunos saem de lá perdidos, né? Todo mundo sai de lá muito perdido. E aí, a pessoa nunca fez uma casa. Ela não sabe que ela tem que ter esses complementares. Aí, ela não é avisada durante o processo do início da arquitetura, porque o profissional também, às vezes, não conhece toda essa entrega que ele vai ter que fazer para o cliente. E aí vão ficando lacunas abertas que a gente tem que desenvolver o mercado, mudar essa cultura que até hoje, felizmente, até os empreiteiros colaboram com a gente, de falar assim, chama lá o engenheiro, porque eu não vou assumir esse risco, não. Então, porque não é responsabilidade deles, né? Sim. Exato, então a cultura vem mudando, mas a gente ainda vai ter um trabalho grande, porque que nem lá no escritório a gente tem uma aluna de arquitetura, ela está no segundo semestre, né? Ela está fazendo o segundo semestre. E o irmão dela é engenheiro calculista, nosso sócio. E ela fala assim, não, isso aí não dá para você fazer não, não vai dar para executar por isso. Um projetinho simples que ela está fazendo lá. Aí ela fala para o professor, professor, meu irmão falou que não dá para executar. Falou, não, aqui é arquitetura, você faz o que é preciso de arquitetura, depois o engenheiro se vira. Então é esse pensamento que a gente tem que mudar a cultura ainda. Então, sair da faculdade já pensando que realmente a gente é estrutura igual ao corpo humano. E eles entenderem também que eles não têm que saber tudo, né? O engenheiro Sim. que administra a obra, hoje eles já começaram a entender, mas ainda muitos não entendem, que pode chamar o outro engenheiro para falar sobre o processo de As estrutura. parcerias. Olha, a Estrupra é um exemplo de parcerias, Eu faço né? muita reunião com o engenheiro da obra. Assim, ele vai fazer com o cliente, essa semana eu fui em uma. Então, assim, vai o engenheiro estrutural junto. Olha, isso é possível, isso não é. E quem vai gerenciar junto. Então, tem que acabar, porque, assim, é muita pressão em quem vai gerenciar, que é que ele saiba tudo. E aí, ele tem que saber explicar para o cliente, olha, eu vou fazer uma gestão de tudo, mas tem vários especialistas que vão trabalhar na sua obra. Como eu falava no curso técnico, né? Se você não sabe fazer, você tem que saber para quem perguntar, né? Sim, E tá tudo bem, né? exatamente. Então, quem que é o cara que é bom nisso? Vamos perguntar pra ele. E se você- Porque não tem como a gente ser bom em tudo, gente. Não Não tem. dá. A gente tem que escolher um nicho e eu vejo isso que a gente tá falando dos projetos complementares aqui na DIC Regularização. As pessoas não sabem que o corpo humano tem que ter RG CPF, Sim. né? Então, assim, o pessoal não se preocupa com o imposto, não se preocupa com quanto vai custar, com os alvarás, com as licenças. Né? Se você for só um ser humano na rua, você tem que ter CPF. Sim. Né? Então, esse corpo humano tem que ter documentação, tem que ter os impostos devidamente pagos. E ninguém lembra de colocar esse valor na conta lá no começo. Depois o custo no final estoura, porque chega no final e fala assim, nossa. Ou então ele descobre lá no final que se ele tivesse feito um planejamento durante a obra, ele podia ter economizado no INSS, por exemplo, que a gente faz o planejamento tributário. Então, assim, e aí é mais uma parceria, né? Porque é mais uma função importante da obra que muita gente desconhece, que na faculdade não aprende, que entra no mercado de trabalho sem saber, e assim vai. E nesse sentido, o Pod Prosa de Engenharia está aqui para auxiliar essas pessoas. Exato. Né? Então, profissional, formado, recém-formado, estudante, não importa. Né? Saber que tá tudo bem a gente ter os nossos parceiros especialistas, nós não somos concorrentes. De jeito nenhum. Não, ainda quando estamos na mesma disciplina, não somos concorrentes. O seu cliente não é o meu cliente, né? O que a gente vai atender, cada um acaba tendo uma especialização diferente no âmbito de um cara que trabalha só com
Alvenaria estrutural, por exemplo, outro, né? Você atende as 3 disciplinas. Mas, às vezes, em locais diferentes, locais do Brasil diferentes. Então, gente, dá pra gente ser tão mais amigo, tão mais parceiro, né? E cada um na sua especialização. Acho que falta um pouco disso na engenharia também. A nossa geração tá entendendo mais isso, né? Felizmente, a gente se abraça mais dentro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. A gente tem esse convívio, a comunicação entre a gente está muito mais fluida e aberta. E aí, felizmente, também o pessoal enxerga realmente a gente como parceiro. Não é aquela concorrência de outras pessoas realmente da mesma disciplina ligar, tirar uma dúvida. Super comum. A gente quebrou um pouco isso, né? Assim, a gente, que eu digo, nossa geração conseguiu quebrar um pouco isso. Porque algumas profissões são muito unidas, né? Então, por exemplo, eles podem falar mal entre eles, mas fala mal de um advogado na frente de um advogado, de um médico na frente de um médico, você não vai arrumar confusão. Né? Não sei quem ele é, mas você não pode falar mal de alguém da mesma categoria que eu, né? Categoria em termos de classificação profissional, né? A gente não, né? Tipo, dependendo da situação, alguém tá falando mal de... Eu já vejo que vocês, que são mais jovens do que eu, né? Já tem essa mente aberta mesmo, né? Enfim. Estamos acabando o nosso tempo, mas eu quero fazer uma pergunta. Vocês têm algum caos para contar? Alguma coisa que aconteceu por falta de projeto complementar ou por excesso de zelo, enfim? Que horas acaba o podcast? Já... 1 minuto ultrapassado. A gente tem... A gente grava mais um depois só de causas? Nossa, tem que ser uns 2, eu acho. Não, conta um Conta caos. um bom, Pri. Nossa, tem tantos, assim, mas o que mais dói na gente é, assim, ver esses causos que acontecem pela falta do complementar, que realmente causam ou prejuízo à vida, né, que é o mais grave, né? O mais grave de todos, que é esse que a gente participou, que é uma falta de uma drenagem de muros de arrimo, que é muito comum. É uma das coisas, assim, no começo do ano que eu mais trabalho, né? De qual delas você vai falar? Então, eu vou falar de um especificamente que virou uma cachoeira na casa do cliente. Que, assim, teve uma queda de um arrimo, porque não consideraram a drenagem externa ao empreendimento. E esse arrimo, que era o que deveria segurar, conter essa água toda que viria contribuir dentro do empreendimento, não era um arrimo dimensionado, calculado por um engenheiro. E nem possuía o sistema de drenagem. Então, toda a água que passou por lá invadiu a casa do cliente, que virou uma cascata. Então, nível de água dentro da casa, a pessoa dormindo à noite, que geralmente as chuvas são fortes à noite, e a família dele, criança, né, esposa, filhos. E ali, assim, a pessoa não é só a casa dela, é o que você falou, é o sonho dela que estava ali com a família, sentindo protegido da chuva, e aí tem tudo isso. Então, esse aí é um risco gigante. Mas eu vou melhorar esse caso. Esse caso aí nós fizemos o projeto depois e foi feito e foi passado para o cliente, olha, a drenagem do seu terreno apenas não é possível, vai ter que fazer uma drenagem geral do loteamento. E aí eles não seguiram esse processo, fizeram o dreno diferente do que estava em projeto de estrutura, invadiu a casa do cliente novamente. E aí eu tive que voltar nessa obra algumas vezes, até para ajustar a estrutura que estava fazendo errado, o profissional que estava lá estava fazendo errado. E eu falei, olha, tem um projeto de drenagem, tem um modelinho da forma, onde que está o projeto? Aí vem a parte boa. E aí veio com o projeto numa A4. Não tem drenagem, não tem. Onde você está vendo aqui? Eu falei, não, mas era numa A0 o projeto. A drenagem, esse pontinho cinza aqui, ó. Eu vou abrir no celular. Então, assim, a gente se depara com coisas que você fala, não é possível, porque, assim, porque tinha que imprimir numa impressora convencional, sabe? Então, assim, tá rico de detalhes o projeto, é algo sério. Então, assim, por sorte não aconteceu nada com o cliente, nem com a família, mas, assim, realmente foi ali um processo todo feito errado, assim. E quem estava administrando essa reconstrução? Era uma engenheira. Mas do loteamento. Do loteamento, não Sim. do cliente. Não do cliente. Inclusive, o cliente ele me ligava a todo momento. Olha, eu acho que tá fazendo errado. Eu falo, faz um vídeo. Um leigo conseguia detectar. Teve um desses dias, né, que na montagem do muro, a gente fica muito preocupado com o cliente. Então, ele me ligou e falou, cara, eu acho que tá fazendo errado o meu muro de novo. Eu falei, faz um vídeo. Fez. Eu tinha uma reunião marcada. Falei, cara, não, e concreto é 1 hora, eu vou aí. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, eu saí, eu remarquei a reunião, corri até lá, falei, tá fazendo errado o processo, não é isso.
Então a gente muito preocupado com o processo todo do cliente. O cliente ele virou quase nosso amigo depois, né? Ele tá vendendo a casa, tudo, mas uma pessoa muito gente boa, assim. Mas a gente é um processo que eu particularmente sou de estrutura, pessoal que tá em casa, que vê, até profissionais da área não sabem o quanto de problema tem obra. Eu sei. Eu e quem trabalha com estrutura sabe. Porque o que acontece? Quem é chamado normalmente primeiro mais assim a parte estrutural e depois a Priscila com questão de drenagem. Então eu tô em problema toda semana. Então o pessoal fala, nossa, não acontece tanto, E não seria muito né? mais barato eles contratarem antes e executarem certo antes? Agora eu tenho 2 perguntas para você. Essas visitas não fazem parte do projeto. O cliente faz esse pagamento separado, Sim. né? Porque senão a gente vai passar o dia olhando para o cliente. A gente realmente não consegue, né? Por questões óbvias. Então essas visitas são extra projeto. Até porque geralmente, né, desculpa só complementando, geralmente a gente já atua muito para outro engenheiro que já está acompanhando a obra e quem faz o acompanhamento, a gestão do projeto é ele. E aí a gente vai para visitas específicas. E agora pensando na segurança do profissional. Você fez um projeto, tem um engenheiro executando, está executando diferente. A sua responsabilidade acaba, né? A partir do momento que você entrega uma coisa e constrói-se outra, você não tem mais responsabilidade sobre aquilo, né? Mas a gente comunica a todo mundo. Não, sim, comunicar sim, mas eu tô dizendo assim, a partir do momento que um engenheiro civil, sim. às vezes sem expertise, e tá tudo bem, todo mundo aprende, ninguém nasce sabendo. Não tem problema você olhar para o projeto e falar assim, danou-se, não sei o que fazer. Mas aí chama o Douglas, né? Chama quem fez o projeto, paga a visita técnica do cara. Fala, cara, me explica como faz. 2, 3 que você fez, você já tá sabendo fazer daqui pra frente. Sim. Né? Não é vergonha você pegar alguma coisa diferente e ficar perdido ali. É normal. Você estuda, você contrata alguém que entende mais do que você e faz certo. Porque numa questão... Se esse muro caísse de novo, chegou a cair de novo? Não. Se esse muro caísse de novo e fosse para toda aquela apuração de responsabilidades, provavelmente o CREA seria envolvido, você ficaria livre porque o seu trabalho estava correto, o seu projeto estava correto, e a pessoa, o profissional que executou de forma errada, né, que não prestou atenção ou por falta de conhecimento, o que seja, essa pessoa vai ser penalizada. Sim. E a gente não quer que ninguém seja penalizado, nem outro profissional, nem o cliente. A gente quer que todo mundo fique rico, feliz e que tudo dê certo para todo mundo. Que as pessoas estejam em sua casa em segurança. Desse projeto específico, até o perito, houve uma perícia judicial. O perito é um outro engenheiro, né? E ele entrou em contato com a gente para entender, para explicar o projeto para ele. Né? Falou assim, eu sou da perícia, mas eu não sou de estrutura e drenagem especificamente. Então, a gente fez a explicação do projeto para ele. E ele falou assim, nossa, tá muito bom o projeto, bem detalhado. E ele indicou para outros clientes dele que estavam em processo de perícia para fazer projetos também. Né? Então, nem o perito ele sabe tudo. Então, ele entra em contato, fala assim, você consegue me explicar o que você pensou? Qual que é o que foi designado para esse projeto? Tá bom, pode vir. Né? A gente tem que ter essa abertura e realmente ninguém entende de tudo. Eu não entendo metade da metade da estrutura. Eu só falo de hidráulica longe da Priscila. Ela não me corrigiu. E quando vocês precisarem de documentação, não esqueçam de mim. Sabemos sempre. Mas eu acho que nesse episódio fica muito claro o quanto é barato e o quanto... E é barato mesmo, né, gente? Não é 2% do custo da obra. Não é que tipo assim, tá falando que é barato porque... Não, é de verdade, né? Somos baratinhas. Porque se você... Não, sério. Que os nossos clientes assistam esse episódio, por favor, né? Mas, são 50... na média de R$50 o metro quadrado. Essa é uma analogia que é muito assustadora. Quanto que cobra um profissional para assentar piso na edificação? Nossa. 60 o metro quadrado, mais ou menos. Ou seja, você paga R$60 para um profissional... que talvez nem seja tão especializado assim, assentar o seu porcelanato, que você pagou R$120 o metro. Isso que eu ia dizer. Sabe quanto custa a pedrinha em cima da bancada? Tá certo que é uma área reduzida, mas tem pedras de 3, 4 mil reais o metro quadrado, né? E aí economizar R$50 no metro quadrado, né? Claro, gente, tudo isso aqui é uma estimativa, cada processo vai ser um processo. Mas a gente tá falando de casas, né? Se for um prédio, se for enfim, pode ser que isso mude, mas só para mostrar o quão acessível o quão importante é você ter todos esses profissionais especialistas te ajudando nessa execução. Eu acho que esse episódio ficou um sucesso.
Obrigado. Não, sim, de esclarecimento, que é o que a Priscila falou, às vezes na faculdade a pessoa não tem essa noção. Não tem. E aí é legal que a gente possa mostrar isso, que não agrega, não fica tão... Ah, mas é caro. Não é caro. É o que o cliente às vezes pergunta, né? A gente está negociando ali um projeto, ele fala, isso precisa? Eu falo, isso é necessário. É necessário. É igual, a sondagem já quebrou esse paradigma, né? De, precisa de sondagem? Nossa, o João fez com 6. Um caso rápido. Usa a sondagem do meu vizinho. Eu falei, eu não posso pôr em projeto. Você quer que eu me baseie? Eu vou te falar. Mas tá errado. Você vai arriscar? Não, eu vou arriscar. Usa a visão. Tudo bem. Coloquei em projeto variável, não coloquei o tipo de fundação. E falei, olha, pelo seu vizinho seria isso. O vizinho dele tinha água com 4 metros de profundidade. O dele, ele fez as perfurações com 12 seco. E aí o custo da máquina hélice contínua, perto de uma hélice convencional que é escavada, é uma diferença muito grande. Ele pagaria algumas sondagens, né? Acho que a diferença deu de 15 mil reais. E a sondagem custa 2. Porque quis economizar na sondagem. Tem umas economias que não valem a pena. O legal é que ele me ligou depois. Reconheceu, contar, né? Ele é muito gente boa. Eu falo, a gente tem muita sorte com os clientes. Muito cliente gente boa, assim. Ele me falou, Douglas, eu não devia fazer isso, mas você tinha razão. Pois é. Eu não queria te dar essa moral, mas, eu cara, eu vou te dar. Eu tô com raiva de mim agora. E tá bom, agora já foi. Né? Tá tudo certo. Vai ficar boa a casa. Pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo. A gente agradece. Vamos deixar todos os contatos da Steel Pro aqui nos comentários, para quem quiser, se você de casa quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, né? Dos meus ex-alunos que se tornaram técnicos, se tornaram engenheiros, que se tornaram especialistas. Nossa, eu tô me entregando a minha idade aqui mesmo. Que deu tempo de estudar, deu tempo de formar, deu tempo de especializar e de trabalhar na área. Deu aula muito nova, Adri. Dei aula, muito criança, muito gente. nova. Comecei a dar aula com 15 anos. E... Mentira, mas... pra mim é muito gratificante ver vocês. Sério. A Pri eu já conheci depois de formada, mas, tipo, ver vocês, o Marlon, o Rodrigo, o Juarez, né? Todos super encaminhados, engenheiros, especialistas, se dando muito bem. Eu falo, gente, né? E a gente agradece, viu, as aulas. Foi muito bom. A gente que busca o ensino, a gente teve a sorte de ter pessoas assim como você. Teve vários professores bons lá também. Tem professores que não saem da nossa memória, né? Isso ajudou muito a gente, porque a gente realmente sai da faculdade com uma base, mas a gente tem que realmente correr atrás aí, se especializar com professores de cada um de sua área. Isso pra gente é muito... Eu tô muito feliz de estar aqui também. Muito obrigada, legal. Douglas. Obrigada, Pri. Obrigada a você. A gente passou só um pouquinho do tempo, mas não tinha como acabar antes. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bônus do episódio de hoje. Deixe nos comentários se você quer um episódio completo só sobre alguma disciplina de projeto complementar. Por exemplo, Adri, eu quero saber sobre alvenaria estrutural, eu quero saber sobre elétrica, hidráulica. Então deixa aqui nos comentários para que a gente possa fazer os episódios com aquilo que você gostaria de ter mais informação, de aprender, de saber como funciona. E a Steel Pro, se você procurá-los e dizer, eu vi o episódio do Pod Prosa e eu quero uma condição especial no meu kit projetos complementares, eles vão te dar um benefício exclusivo, mas tem que falar que viu aqui no Pod Prosa. E, como sempre, na DIC Regularização de Edificações, você consegue fazer o seu planejamento tributário para saber quanto que fica para pagar o seu INSS de obra e reduzi-lo ao máximo possível. Se a obra é nova, antiga ou em construção, entre em contato que a gente vai sempre conseguir para você a melhor solução no INSS, e essa primeira análise a gente não cobra, tá? Se você tem um imóvel aqui em Atibaia e precisa de habite seu projeto de regularização, casa geminada precisa fazer individualização, né? Dividir as matrículas para que cada casa seja vendida separadamente, a DIC Regularização de Edificações faz para você também. Então vem para a DIC e lembre de falar que viu no Pod Prosa de Engenharia para garantir o seu desconto, os seus benefícios.